é mental. Alô, alô, buscadores. Vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni, a postos para conversarmos sobre o universo mental. Alguém que é reconhecido pelos outros como uma pessoa que constantemente conta mentiras, receberá o título de mentiroso e assim será taxado eternamente enquanto mentir, sofrendo de desconfianças, podendo vir até a perder amigos, familiares e oportunidades de trabalho e ascensão profissional por manifestar no seu meio um vício mental, cognitivo, psíquico que, embora tenha uma raiz de ser, não deixa alternativas para aqueles que convivem com o mentiroso, senão o afastamento, Que isola aquele que mente de tudo que é de verdade. Ele mente porque não tem coragem de encarar suas próprias verdades profundas, ocultas, que por um acaso escolheu não gostar, não aceitar. No fundo, deve haver vergonha. Por conta disso, tudo que sai da sua boca é no mínimo duvidoso, fraco, não confiável. E ninguém nunca o levará a sério. Porque sabem que ele não se leva a sério. Pergunte-se, você confiaria coisas importantes da sua vida Coisas sérias. a um mentiroso? Do outro lado da moeda, Alguém que é valorizado, reconhecido como sábio, com certeza será cuidado, admirado. e influenciará todos aqueles que em suas vidas pessoais buscam por mais sabedoria. Porque diferente do mentiroso que morre de medo da verdade, o sábio a busca, cuida dela com muito carinho a ponto de tornar-se um com a verdade. O verdadeiro sábio é a manifestação cósmica universal da verdade. E ele é reconhecido como tal porque sua mente, aquela que coordena seus pensamentos, suas ações, seus hábitos, seus trejeitos de ser, suas falas, sua vida, passam para os outros que o observam um grau de elevação que é acima da média. E assim como a mente do mentiroso que mente, Preenchida de vícios e falta de coragem para assumir-se verdadeira, a mente do sábio é preenchida de virtudes e qualidades que o tornam, para além de confiável, um poço de sabedoria. alguém que os outros buscam quando precisam de respostas, acolhimento, carinho, cuidado. Pergunte-se, você confiaria coisas importantes da sua vida? Coisas sérias a alguém que vibra na frequência da sabedoria? Eu, Aroni, sem sombra de dúvidas, confiaria. E sei quem são meus mestres. E quem não é? O mentiroso e o sábio, de acordo com leis herméticas, não são tão diferentes assim. A lei da polaridade nos ensina que um mentiroso pode se tornar um sábio e que o sábio algum dia já vibrou em frequências inferiores antes de alcançar o patamar que lhe garante títulos de sabedoria. O mentiroso é um com mentiras, o sábio é um com a verdade. E a verdade e a mentira são nada mais nada menos que faces opostas de uma mesma moeda. A moeda do perspectivismo. Uma mesma moeda que vibra em extremos de polaridades diferentes e, pela lei, Tais extremidades se tocam. sugerindo que o zero e o infinito estejam no final das contas um colado ao outro. Assim como o conceito de calor depende do conceito de frio e o conceito de luz depende do conceito de trevas, o mentiroso só existe porque maior do que ele Existe a verdade. o mentiroso pode a qualquer momento tornar-se um sábio quando escolhe abandonar o espectro de medo e covardia que lhe faz temer a si mesmo e sua própria realidade psíquica para pôr-se em humildade e arrependimento frente às mentiras que tem contado e acreditado. Os verdadeiros motivos por detrás que o fazem mentir e acreditar em mentiras devem vir à tona por meio do poder de sua própria consciência, Para que um novo caminho psíquico, mental, cognitivo, em que não haja mais mentiras, apenas verdades, seja criado por aquele que antes vivia em ilusões. o que faz um sábio ou qualquer indivíduo que é reconhecido por sua capacidade de vibrar nas altas frequências E assim atrair todas as grandes coisas verdadeiramente boas para sua vida, É seu domínio de mente. pois o sábio aprendeu que o todo é mente e que o universo em sua dimensão cósmica galáctica, foi criado por uma mente maior ainda que o próprio universo. uma mente infinitamente superior. O axioma hermético que nos ensina que o todo é mente e que o universo é mental busca transmitir a ideia de que toda criação material concreta, como um planeta, por exemplo, ou seu celular, seu computador, uma cadeira, uma porta, uma roupa, partiu de uma mente pensadora inteligente que, em plano mental, pensou no que gostaria de criar. Claro que faz sentido. Às vezes, você mesmo, amigo buscador, só está aqui integrando a comunidade do planeta Terra porque foi pensado em algum momento por seus pais. Primeiro você foi pensado, depois criado. A nível material concreto, isso pode até ser suficiente para você, mas pensando espiritualidade, existem camadas e camadas de existências, múltiplas dimensões e níveis cósmicos e hierárquicos de criação e de mente que ultrapassam nossa mera capacidade humana noob.
sabe? Assim como o universo, o ser humano é mental, já que através de sua mente ele pode coordenar a sua própria subjetividade. Isso é, tudo o que existe dentro dele, suas emoções, vontades, desejos, interesses, e partindo de cálculos mentais, escolher como ele irá pôr-se no mundo, em sociedade. Mesmo com os condicionamentos que uma mente recebe do meio coletivo, da família, da religião, da cultura, do grupo, o portador de consciência tem o poder de usá-la como ele bem entende, e ainda pode reprogramar sua mente caso perceba que ela não está o ajudando da forma que deveria ser, mas sim o atrapalhando. E isso cabe para todos nós. Cada um tem sua mente, cada mente é de um jeito, mas todas, com poucas exceções, nos referimos a pessoas de quadros neurológicos disfuncionais diagnosticados. Todas podem ser usadas para fazer o bem para o seu portador e manifestar a realidade material concreta que aquele que pensa deseja criar. Esse ser humano, levado pela mente que carrega, se tornará no final das contas aquilo que sua própria mente acredita que ele pode ser. Uma mente mais poética e sensível pode tornar seu portador artista. Uma mente mais geométrica e dotada de uma visão de alto alcance panorâmico pode fazer um grande arquiteto. Uma mente que carrega muitos medos e limitações acerca de conceitos de vida e sociedade provavelmente fará alguém que não se arrisca, pois prefere permanecer seguro a qualquer custo. Já uma mente que não tem medo, dotada de extrema coragem e força de ser, pode fazer um líder, um esportista, um visionário, alguém que se jogue e se mantenha aberto para as possibilidades. A virada de chave é: a mente de um mentiroso ou de alguém que tem muitas questões psíquicas desafiadoras pode ser reconfigurada para tornar-se uma mente sábia, calma, saudável e forte. A mente de alguém que tem muitos medos pode ser reconfigurada para tornar-se uma mente que é corajosa e que não mais teme a vida. Reconfigurar uma mente que foi condicionada para perder, para que essa mente se torne uma mente configurada para ganhar, talvez seja uma das maiores dádivas que recebemos do todo mental. Acerca de graus hierárquicos de mente, um recém-nascido quando nasce já nasce com sua mente, por mais que ela esteja em graus iniciais de comportamento psíquico. Uma criança já usa sua mente para conseguir o que quer e se individualizar. Um adulto bem formado já é e faz no seu dia a dia aquilo que sua mente criou para ele. Uma pessoa idosa que envelhece bem se torna um poço de sabedoria e luz, porque a sua mente alcançou graus de profundidade e desenvolvimento que o diferem de um adulto, de uma criança e de um bebê. Aquele que chamamos de Deus, criador da criação cósmica universal, galáctica, material, humana, só pode ser portador de uma mente infinitamente superior à nossa. Assim como a mente de um idoso é superior à mente de uma criança e a mente de um ser humano deveria ser superior em consciência à mente de um animal. Superior de tal forma que primeiro pensou para depois criar o universo inteiro, que hoje segue sendo um mistério absurdo para a ciência humana. Como filho da criação, individualizado num corpo físico dotado de capacidades mentais cognitivas, portador de consciência, você também pensa. E o que pensa é exatamente o que será criado, pois o todo é mente. E sua realidade física material será correspondente ao que há de mais íntimo e profundo, guardado nos porões de sua própria cabeça. E essa é a mais pura verdade que lá atrás, os ancestrais do Egito Antigo, que ainda caminhavam da terra para os céus e dos céus para a terra, nos deixaram de aprendizado. O mentiroso tem medo do que tem dentro de sua própria cabeça. Ele não tem coragem de fazer o mergulho que o leva direto para a verdade de si, que o torna mestre em si mesmo, e fica sempre na superfície do ego, agindo de qualquer jeito, falando qualquer coisa, consumindo de tudo um pouco sem que aquilo lhe contribua em nada profundamente. Ele tem traumas e não os conhece, não os assume. Ele tem desejos profundos que reprime. Ele precisa que alguém fale para ele quem ele é, porque ele não sabe nem quer ir atrás de saber. O sábio adquire sabedoria porque mergulhou e nunca mais voltou do mergulho. Nesse exato momento, ele está lá, dentro de si, aprendeu a respirar debaixo de suas próprias águas, já se afogou com certeza muitas vezes, mas nunca parou de nadar. Nadou tanto até que alcançou uma profundidade que já não é sua, que é, na verdade, do todo. O sábio compreende que sua consciência é uma fração divina onde quer que ele esteja, e tendo ele o DNA da fonte da criação, o DNA de Deus,
Ele faz de sua mente um papel em branco no qual em cima ele pinta como ele quiser. Dessa forma, o sábio pincela sua vida com pinceladas de consciência. Ele escolhe seu cenário de vida e se ele estabelece uma meta, ele também estabelece o plano e as estratégias que o farão chegar lá. Ele entende que a unidade flui num tempo superior ao tempo de sua mente inferior e que muitas coisas ele de fato não tem controle. O que ele pode controlar é apenas a sua própria reação ao incontrolável. E acima de tudo, manter-se em consonância cósmica com a unidade da sua mente individualizada inferior com a mente cósmica universal da criação. Não há possibilidade de uma vida plena, sustentável e verdadeiramente satisfatória para aquele que mente para si mesmo e para os outros, ou seja, para um mentiroso. Aquele que não se pertence, afinal de contas, pertence a quem? Pois não se iludam, existem muitas forças que controlam a materialidade dentro do planeta Terra. Se você não está se controlando, não se pertence, tenha certeza que algo cumpre com esse papel. Sócrates, um dos sábios da humanidade, disse lá atrás: Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ele não estava brincando. Em João 8, versículo 32, foi dito por Jesus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Buscador, você consegue perceber como esses dois ensinamentos ancestrais de dois mestres antigos estão conectados? A verdade que liberta é a sua própria, e essa verdade nos leva para dentro de nós, não para fora. Essa verdade é a sua verdade oculta, a que está escondida dentro de você, sobre quem você é e sua conexão íntima com o cosmos e a unidade. Um filho das estrelas, espírito. A sua mente tem o poder de criar tudo o que você está vivendo e você ainda ignora. A sua mente dita o tom da frequência de onda que você emana e essa frequência te sintonizará com tudo aquilo que hoje você recebe do universo. De acordo com leis herméticas ancestrais, se sua vida não está indo muito bem, é porque a sua mente está pedindo ajuda e ela chama sua atenção, criando para você experimentar uma realidade material cagada. Não existe fora. A chave que te abre as portas para uma boa vida, uma boa realidade psíquica, mental, emocional, material e espiritual encontra-se dentro de você. É a sua mente. Por essas e outras, pensar saúde mental é tão imprescindível para nós, humanidade. E olha, estamos em maus bocados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, até 2030 a depressão será a doença mais comum no mundo, afetando em número de pessoas mais do que qualquer outra doença, incluindo câncer e outras doenças cardíacas. Já falamos no EP 6 que dados apontam que no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas sofrem de transtornos de ansiedade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com a maior prevalência de ansiedade no mundo. No entanto, apesar de 68% dos brasileiros relatarem sentir-se ansiosos, menos da metade procura ajuda profissional. No Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos, mas para cada morte temos outras 20 tentativas. O psiquiatra Humberto Müller diz que os números são altos e preocupantes. A OMS revela que ocorrem mais de 700 mil mortes anuais causadas por suicídio. Müller também chama a atenção para o aumento nos casos de depressão e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade entre crianças e adolescentes. Segundo ele, 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos e 1 a cada 4 crianças já apresentam indícios da doença. Houve sim uma redução de 36% no número de suicídios em escala global, mas parece que as Américas fizeram um caminho contrário. No período entre os anos 2000 e 2019, houve um aumento de 17% nos casos de suicídio no continente americano. Nesse período, o número de casos no Brasil subiu 43%. Eu, Aroni, e essa é uma opinião minha, acredito que nós, humanidade, estamos nos tornando cada dia mais depressivos e ansiosos por não estarmos aguentando as mentiras que nos contamos. Os antigos nos ensinaram lá atrás que o todo é mente, que nossas mentes podem tanto nos libertar quanto nos aprisionar. Hoje está mais que evidenciado, comprovado pela ciência, que nós, humanidade, estamos perdendo nossa capacidade de controlar nossas cabeças e assim cedendo a emoções pesadas, densas, que constroem prisões mentais profundas a ponto de fazer com que muitos optem pela não-vida. E esse grande mal emocional hoje alcança crianças e adolescentes. Amigos buscadores, vocês por um acaso conseguem imaginar o que nós, sociedade, estamos fazendo de errado? Pois eu tenho certeza que a sociedade, como ela está configurada, não serve para a libertação psíquica, mental, cognitiva de ninguém. Muito pelo contrário. O sistema e as lideranças mundiais, a partir do momento que vem o ser humano apenas como força de trabalho, roubando dele sua complexidade, sua espiritualidade e sua liberdade para tornar-se o que ele é de fato, o que ele deseja ser, condena esse mesmo corpo psíquico e espiritual a um estilo de vida que não foi ele que escolheu. Escolheram para ele.
A obrigação de submeter-se a um estilo de vida materialista que não deixa outra opção senão viver uma vida em que você tem que competir o tempo todo para caber no mercado de trabalho, para ser o melhor no seu nicho, para pensar em dinheiro antes de pensar em cuidar da sua própria cabeça e do que existe dentro dela e de nossos corações, isso tudo tem nos adoecido profundamente e roubado muito da paz que naturalmente existe no cosmos e que está disponível para todos. Buscador, se você não confiaria coisas importantes da sua vida, coisas sérias, a um mentiroso, por que entrega tudo que tem tão facilmente para o sistema e para o que é disseminado em redes sociais, propagandas, a agenda midiática e a comportamentos que vê sendo disseminado por pessoas que socialmente possuem um status, uma fama, mas que em suas intimidades profundas estão sob medicação e em processos terapêuticos para curarem-se do que lhes fizeram mal, igual muitos de nós. Ninguém vive confortável sobre o paradigma de uma sociedade doente. Não percebe? Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Se você não acredita que estamos doentes e adoecendo, procure os dados. Se existe correspondência entre o que pensamos e o que vivemos, de acordo com grandes mestres, entre eles Hermes Trismegisto, Jesus Cristo, Buda, Sócrates e outros, o que será que a humanidade terrena está criando para sua própria realidade física material quando escolhe ir para um caminho em que a saúde mental não é valorizada ou compreendida de forma espiritual profunda? Estamos vivendo bem ou só sobrevivendo enquanto bilionários vivem? Se há escuridão, graças a Deus também há luz. E a luz está entre nós. Ela é você, desperto. Pois o despertar é a condição em que todas as mentiras que cessam seu poder mental são desmascaradas para que a verdade se faça presente. E a verdade cósmica de Deus é uma só. Ela não tem nada a ver com o capitalismo, não tem nada a ver com desigualdades sociais e concentração de renda. Ela não tem nada a ver com preconceitos, nem com nada que foi criado e perpetuado durante séculos pela elite global. Ela não mente, não cria depressão ou ansiedade, não cria separação, guerra, fome, miséria, nem nada disso que experimentamos na Matrix. A verdade cósmica de Deus pede para que procuremos a verdade, pois a verdade nos libertará. E fique com essa. A verdade é espiritual. Em João 8:23, Jesus diz: eu não sou desse mundo, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou deste mundo. Em João 18:36, ele enfatiza: meu reino não é desse mundo. Amigo buscador, a verdade começa quando você compreende sua consciência cósmica e espiritual. Você desceu para a Terra para viver uma experiência de vida humana para o aprendizado de sua consciência. Nesse experimento meticulosamente pensado pelos irmãos de dimensões superiores à nossa, a sua mente foi projetada para que você possa criar sua liberdade e emancipação material, não para te manter escravo de forças trevosas que se deleitam enquanto você trabalha incansavelmente. Assim que sua jornada se conclui, seu corpo físico fica e seu espírito retorna para junto das naves mães. O trabalho que desenvolvemos na rádio tem como propósito expandir a consciência de nossos amigos buscadores e expandir a nossa própria enquanto o realizamos. Nós não seguimos partidos religiosos, por mais que tenhamos respeito e afeição a todos os grandes mestres que deixaram seus ensinamentos para a humanidade. Somos, acima de tudo, espiritualistas fervorosos que buscam contribuir com a transição planetária, a regeneração de Gaia e a ascensão espiritual de nossos irmãos e irmãs, cultivando aqui e agora sementes para uma nova era. Os extraterrestres são amigos. Não comigo. Na Marie, siga o caminho do bem. Câmbio desligo.